Vamos lá então, pessoal, falar um pouquinho sobre reganho de peso pós cirurgia bariátrica. E antes da gente definir reganho de peso, eu tenho que falar o que eu espero da cirurgia bariátrica, qual que é o sucesso da cirurgia bariátrica. Então, eu espero que quando eu opere o paciente, ele perca mais ou menos 50% do excesso de peso e o mantenha por 2 anos, tá? Então, como que calcula o excesso de peso? É um cálculo um pouco mais complexo e eu aconselho você a fazer de uma forma resumida o seguinte: calcula como se o paciente tivesse IMC de 25. O excesso de peso dele, você faz a diferença entre o IMC atual e o peso que ele tem que estar para ter um IMC de 25. É mais complexo do que isso, depende do peso inicial, sexo e idade do paciente, mas de forma geral a gente calcula isso. Quanto que o paciente vai perder e a gente tem uma média aí com o IMC de um paciente eutrófico, um IMC de 25, tá? Essa daqui é a curva normal do paciente no pós-operatório de cirurgia bariátrica. O que a gente espera? A gente espera que o paciente perca bastante peso no início e o nadir de peso aqui acontece normalmente entre 18 e 24 meses e depois o paciente reganha fisiologicamente um pouquinho de peso, né? Ganha uns 10%, por quê? Porque o corpo dele se acostuma, aquele efeito enter-hormonal não é tão pronunciado, né? Então tem um equilíbrio aí do efeito enter-hormonal e o paciente perde o máximo aí entre 18 e 24 meses e depois ganha um pouquinho, 10%. É um ganho fisiológico. O reganho, e aí tem várias definições de reganho, a gente vai utilizar de reganho maciço, obviamente, né, que é aquele pior reganho, é quando o paciente ganha pelo menos 50% do excesso de peso perdido, ou seja, ele reganha 50% do peso que ele perdeu. Existem causas funcionais e existem causas anatômicas para esse reganho de peso. Causa funcional está muito relacionado com metabolismo e comportamento do meu paciente. Muitas vezes o paciente tem um comportamento beliscador, alimentar, adora um docinho, fica beliscando toda hora um docinho. Tem paciente pós-bariátrica que toma uma lata de leite condensado sozinho, né? E infelizmente, né, para esses pacientes que consomem alta energia calórica, né, por grama, com excesso de quantidade de carboidrato, muitas vezes não tem cirurgia bariátrica que aguente, né, e o paciente não consegue perder peso, ele perde, mas reganha no futuro, tá? Então a gente sempre investiga o comportamento alimentar do paciente e também se o paciente perdeu o efeito enter-hormonal ao longo do tempo. Então a gente sabe que depois de 2, 3, 4 anos da cirurgia bariátrica, a gente perde bastante do efeito enter-hormonal, né? Então aquele GLP-1 que estava aumentado começa a diminuir, o corpo começa a equilibrar, tá? Peptídeo Y, tudo isso vai diminuindo, né? Então tem uma perda tardia do efeito enter-hormonal pelo equilíbrio do corpo. E para esses pacientes que têm uma causa funcional, uma causa não anatômica, que, obviamente, se é uma causa funcional, nós cirurgiões não iremos operar esse paciente, a gente pode propor alguns tratamentos. A prova pode cobrar isso para você, tá? Então, alguns tratamentos são os análogos de GLP-1, né? A liraglutide, a semaglutide, o Ozempic, tá? Então, o que a gente pode utilizar para tratar esse reganho funcional do paciente, ou o tratamento da compulsão alimentar normalmente é feito com topiramato para tratar a compulsão. Existem outros antidepressivos que também tratam a compulsão alimentar, mas isso daqui é muito mais do clínico, do endocrinologista, tá? Saibam, existem as causas funcionais de reganho de peso. A gente, cirurgião, vai tratar as causas anatômicas. Existem várias causas estruturais de complicação cirúrgica que podem ocasionar reganho de peso. Quais são elas? O que a prova adora? Primeiro, a fístula gastrogástrica, né, entre o paute gástrico e o estômago excluso pós-bypass. Pode acontecer? Pode. Eu já vi pacientes, né, então a gente vê com uma certa frequência a fístula gastrogástrica. E aí, como eu perco aquele efeito do paute gástrico, aquele paute que era 40 ml, fica um paute grande, né? O estômago excluso fica no trânsito alimentar, o paciente reganha peso, eu tenho que tratar cirurgicamente. A gente vai ver, vai estudar caso a caso, tá? Tubo gástrico com excesso de fundo ou o remanescente gástrico grande, seja pós-gastrectomia vertical, seja pós um bypass, tá? Então a gente sabe que o tubo gástrico fino
e um paute gástrico de 40 ml está relacionado com esvaziamento gástrico mais rápido. Esse esvaziamento gástrico promove um efeito enter-hormonal melhor, mais pronunciado. E aí, quando esse esvaziamento é rápido, eu tenho melhor produção de GLP-1 e peptídeo Y principalmente. Quando o tubo gástrico está esvaziando lento, porque tem excesso de fundo, tem excesso de antro, ou meu paute gástrico é longo, eu tenho menor efeito intra-hormonal e o paciente tende a reganhar peso, tá bom? Então, se o tubo gástrico ou remanescente gástrico estão muito grandes, o que eu tenho que fazer? Normalmente tem que fazer uma recirurgia, uma reoperação para tratar isso e diminuir o paute gástrico ou o excesso de fundo e antro quando eu faço uma gastrectomia vertical. E por fim, o que é muito difícil da gente investigar é a alça comum longa, né? Então, quando eu faço um bypass, normalmente eu deixo 100 centímetros de alça alimentar e 100 centímetros de alça biliopancreática. A alça comum fica o restante. Na maioria dos pacientes tem 4, 5 metros de intestino delgado, ficam 2, 3 metros de alça comum. Se essa alça comum é muito longa, o paciente tem menos efeito desabsortivo do bypass e ele pode reganhar peso a longo prazo, tá? E aí o que acontece? Isso aqui é super difícil da gente diagnosticar e muitas vezes eu tenho que excluir todos os outros efeitos e eu posso ou não pedir uma enteroscopia para tentar contar a alça, mas às vezes eu tenho que fazer uma laparoscopia para ver realmente se a alça comum não ficou longa, aumentar o tamanho aí da alça da alça alimentar, diminuir o tamanho da alça, da alça comum para que o efeito desabsortivo do bypass seja melhorado, tá bom? Como que eu vou investigar? A prova adora os exames de investigação e normalmente eu investigo nesta ordem, inclusive, ó. Então, tem um paciente de reganho no meu consultório, eu vou pedir uma endoscopia digestiva alta, um EED, uma tomografia com volumetria gástrica e uma cintilografia de esvaziamento gástrico, tá? Normalmente eu peço nessa ordem. Ocasionalmente, né, quando chega, normalmente eu peço uma endoscopia e um ED. Depois eu posso pedir uma tomo com volumetria gástrica e uma cintilografia de esvaziamento gástrico. Vamos lá ver caso a caso para vocês saberem como que a prova cobra. Então aqui um caso de uma fístula entre o paute e o estômago excluso, né? A gente chama de fístula gastrogástrica. Normalmente é uma fístula tardia, tá? Então não está muito relacionada com uma fístula precoce no pós-operatório. Então o paciente está bem, fez um bypass e começa a reganhar peso. Chega um paciente, reganhou peso aí depois de 2 anos, a cirurgia estava indo bem, falou que agora está sentindo mais fome, alguma coisa parecida. Eu faço uma endoscopia e vejo que, ó, vejo anastomose gastrojejunal aqui, que é a anastomose comum, e vejo aqui a fístula gastrogástrica. Então aqui, ó, tem uma comunicação entre o paute gástrico e o estômago excluso. Mais uma vez aqui, ó, vejo a anastomose, tá? Bonitona aqui, e vejo uma comunicação entre o estômago excluso e o meu paute gástrico. Isso aqui é uma fístula gastrogástrica. Então a endoscopia normalmente já faz o diagnóstico. O endoscopista fala assim, poxa, tô vendo aqui, ó, estômago excluso. Às vezes o endoscopista só vê um pontinho, é menor do que isso, pode ser. E aí eu peço um ED. No ED, o que ele me fala? Fala assim, ó, o estômago excluso está sendo corado pelo contraste. Se o estômago excluso estiver corado pelo contraste, já acende aqui, ó, alerta vermelho, porque isso daqui é uma fístula gastrogástrica. Então, se eu estiver lá na prova da USP e o examinador falar assim para mim, o estômago excluso foi corado pelo contraste, você, médico, vai falar assim, ó, o Felipe falou que isso aqui é uma fístula gastrogástrica. Por quê? Quando eu faço um bypass, o estômago excluso fica excluso, deletado. Ele não participa mais do trânsito. Se ele está participando, é porque o paciente teve uma fístula entre o paute gástrico e o estômago excluso, uma fístula gastrogástrica. Como que eu faço para resolver isso daqui? Normalmente, o melhor, tá? É por cirurgia. Então, eu faço uma ressecção da fístula, um grampeamento do local da fístula e coloco um patch de aumento aí separando a fístula, né, o paute gástrico e o estômago excluso, tá bom? É o tratamento principal. Posso tentar fazer o tratamento por endoscopia? Até posso, mas o cirurgião, né, normalmente acaba indicando tratamento cirúrgico que tem uma maior taxa de efetividade. Excesso de fundo e ou antro pós-gastrectomia vertical. Então, se eu deixei muito antro gástrico e muito fundo gástrico quando eu fiz uma gastrectomia vertical, o que acontece? O estômago se remodela e aí
distende, o paciente consegue comer bastante de uma vez, esse estômago não esvazia, não tem um efeito intra-hormonal pronunciado. E aí, o que acontece? O paciente reganha de peso. Como que eu investigo isso? Pela endoscopia, só que a endoscopia, lembra, ela distende, eu não consigo ter um parâmetro muito adequado, né, porque eu insuflo gás, e aí muitas vezes eu tenho que fazer um ED. O ED eu já vejo aqui, ó, poxa, o estômago tá dilatado realmente, tem bastante fundo, tem bastante antro. Posso pedir uma tomografia com volumetria gástrica para ver também, e posso pedir uma cintilografia de esvaziamento gástrico. Na cintilografia eu vou ver que esse estômago não está esvaziando adequadamente, tá? Tá retendo o alimento, principalmente sólido, e aí eu não tenho um efeito enterohormonal adequado, tá bom? Então, ó, excesso de fundo, excesso de antro, esse aqui é outro estômago do tubo gástrico ruim, excesso de fundo, excesso de antro. Como que eu faço para ter certeza que meu tubo gástrico ficou fininho, bonitinho? Como que a gente faz na cirurgia? Normalmente a gente passa uma sonda de Fouché número 32, né? Então o paciente está anestesiado, o anestesista passa pelo esôfago, chega lá no estômago, a gente tubuliza o estômago mesmo pela sonda de Fouché, deixa lá no piloro e aí a gente vai guiando, né, a linha de grampeamento pelo Fouché, tá? E aí fica um estômago fininho, tá bom? Agora, às vezes o cirurgião tá com um pouquinho de medo, não tem tanta experiência, e aí acaba deixando fundo gástrico, porque muitas vezes também não dissecou tão bem o fundo, e acaba deixando o antro, e aí o estômago distende, se remodela, porque deixou bastante fundo, né? E aí o que acontece? O paciente reganha peso, tá? Então, ó, mais uma vez, ó, remanescente gástrico grande. Aqui, pós-gastrectomia vertical, tem um pouquinho de fundo, mas nem tem tanto, tá? Mas deixou bastante antro, e aqui o que acontece? O paciente tem estase, tá? Estase de comida, isso aqui é uma cintilografia mostrando uma estase alimentar aqui, principalmente por excesso de antro. Aqui, o paciente no pós-bypass gástrico deixou um pouch grande, ó, o pouch acumulando comida, tá? Se o pouch está acumulando comida, não está esvaziando também, o esvaziamento está lentificado, e aí o que aconteceu? O paciente reganhou peso porque ele tem um novo estômago aí, né? Tem um novo estômago acumulando alimento e não tem um efeito intra-hormonal tão adequado, tá bom? Como que eu vou tratar essas causas? Tubo gástrico com excesso de fundo, a gente já conversou, né? Então, a gente pode reconfeccionar o tubo gástrico. Então, uma gastrectomia vertical só tem um pouquinho de excesso, posso ir lá cortar o fundo, mas normalmente eu acabo transformando essa gastrectomia vertical em um bypass, porque o bypass, lembre-se, tem um melhor poder aí de perda de peso a longo prazo também, tá? Não tá errado fazer um ou outro. Pacientes com fístula gastrogástrica, né, entre o pouch gástrico e o estômago excluso, a gente faz uma cirurgia com secção da fístula, eu coloco um PET de aumento lá para separar o pouch gástrico e o estômago excluso. Pacientes com remanescente gástrico grande, eu posso transformar em um bypass, ou quando o remanescente do pouch gástrico está grande, eu posso fazer um repouch, então só diminuo o tamanho desse pouch e reconfecciono a anastomose gastrojejunal. Quando a alça comum é muito longa, é super difícil, como eu disse para vocês, fazer o diagnóstico. Normalmente a gente faz uma enteroscopia, pode tentar contar pela tomografia, uma enterotomografia. É super difícil mesmo, é um diagnóstico de exclusão. A gente só vai ter certeza do diagnóstico quando a gente faz uma laparoscopia, né? Já excluiu todas as outras causas. Normalmente esse paciente ficou com uma alça comum muito longa. Ele quase nem perde peso no pós-operatório, tá? Perde pouco peso. E aí eu conto toda a alça comum, tá? Normalmente eu saio do ilho terminal e vou até a enteroanastomose. Se ficar realmente muito longa, normalmente mais de 3, 4 metros, aí eu tenho que reconfeccionar e diminuir a minha alça comum, reconfecciono a enteroanastomose, tá bom? Então, esses eram os princípios de reganho de peso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.